A Camil teve queda de 5% na sua receita no terceiro trimestre fiscal. Reflete os efeitos da queda no preço do arroz. A editora executiva do AgFeed, Alessandra Mello, tem mais informações conosco. Se eu não me engano, Alessandra, a Camil compra arroz dos outros, ela não planta especificamente. Ter um arroz mais barato não é melhor para a companhia? Eu estou enganado, não estou enganado? Como é que foi esse terceiro trimestre fiscal da empresa, por favor? É verdade, né? O custo da matéria-prima fica mais barato, mas nem sempre existe um alinhamento do timing aí em que essas coisas ocorrem, né? Às vezes os estoques são feitos com preços mais altos e depois o preço de mercado está mais baixo, a empresa é obrigada a vender mais barato, senão ela está com o preço muito desalinhado em relação aos seus concorrentes. Então é um desafio sempre essa questão, viu, Gabriel? Então a gente lembrando que a Camil é uma das maiores empresas aí do país, né, que comercializam aqueles alimentos que estão todos os dias no nosso prato, o arroz e o feijão, então tem essa situação curiosa, quando o preço desses alimentos sobe, a gente se preocupa, principalmente com a inflação, né, mas as empresas acabam tendo melhores resultados quando os preços estão mais altos, né. O que está ocorrendo nesse momento é justamente o contrário, segundo esse reporte feito no balanço divulgado na noite dessa quarta-feira pela Camil Alimentos, que divulgou esses números aí, os seus resultados financeiros. Queda de 5,1% na receita líquida do terceiro trimestre fiscal, totalizando 2,9 bilhões de reais. Apesar dessa redução, os números vieram um pouco acima do que esperavam os analistas de mercado. Vale lembrar que o calendário da Camil ele é um pouco diferente. Esse terceiro trimestre fiscal ele se refere ao período de setembro a novembro de 2025. O último trimestre para eles acaba agora em fevereiro desse ano, justamente para coincidir com a colheita do arroz, que é o principal alimento comercializado pela Camil. Nós vamos detalhar um pouco mais desse resultado. O que impactou a empresa foi essa queda de 50% no preço do arroz, no preço que ela tem que vender esse produto também, não só comprar. E a gente vem destacando isso aqui, caiu muito, inclusive, a cotação para o produtor rural, lá no campo. A área plantada nessa safra de verão, que está aí no campo, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o estado que lidera a produção nacional de arroz, diminuiu nessa safra. E tem alguns analistas que falam, inclusive, de uma possível redução de 10% na produção de arroz aqui no Brasil. A colheita começa agora em fevereiro e aí é que a gente vai saber. Por isso, ao longo do ano que vem, poderia haver uma retomada nos preços do arroz, né, uma alta nos preços do arroz novamente, mas não foi só o arroz que afetou o faturamento da Camil, ela vende também feijão, que ficou com preço estável, e o açúcar, que teve uma queda de 25%, segundo a empresa. Apesar da receita menor, a Camil manteve praticamente estável o lucro no trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido ficou em 44 milhões de reais. E teve mais dado positivo, o EBITDA, né, que é o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação, teve alta de mais de 39%, chegando em quase 239 milhões de reais. Ficou acima também do que esperava aí muitos bancos e analistas que acompanham os resultados dessa empresa. A margem EBITDA também aumentou, chegou a 8,1%. E os volumes de produtos comercializados pela Camil foram 14% maiores nessa comparação anual. Uma categoria que ajudou a empresa nesse período é o que eles chamam de alto valor, que inclui pescados, café, biscoitos e massas. O preço médio desse segmento ficou quase 31% mais alto, mas ele tem um peso menor nos negócios da empresa, por isso não foi suficiente para mudar o cenário geral. O Camil também reportou avanços no mercado internacional, porque aumentou as exportações no Uruguai e concluiu a aquisição da Vila Oliva Rice em setembro de 2025, lá no Paraguai. Já no Peru, a empresa disse que enfrentou um cenário mais desafiador. E o balanço revelou ainda que a alavancagem da empresa se manteve estável em 4,2 vezes o EBITDA, mesmo com essa incorporação de ativos no Paraguai. Vale lembrar que os analistas estão ainda otimistas, apesar desses números aí, com a empresa. O BTG Pactual, por exemplo, além de recomendar a compra da ação recentemente, projetou uma valorização de quase 70% nos papéis da Camil até o fim de 2026. Talvez tenha a ver com essa situação que eu relatei para vocês. A área plantada de arroz no Brasil diminuiu, por isso há uma expectativa de que os preços melhorem ao produtor ao longo do ano,
né? E talvez a Camil possa vender os seus produtos também com produtos melhores, né? Vamos ver se o consumidor realmente vai ter que, de novo, pagar mais caro pelo arroz e feijão. Ainda é difícil saber, porque os estoques de arroz no Brasil ainda são considerados bastante elevados, Gabriel. As movimentações do mercado, estoques elevados, preços baixos, Camil com resultado sendo penalizado por este cenário. Até uma próxima, minha cara. Um bom trabalho a você, uma boa manhã. Para você também. Valeu.